Olá, você que está aqui vendo esse vídeo. Desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao segundo episódio da nossa série. Que alegria poder caminhar com você neste tempo de Quaresma, um tempo tão especial. A Quaresma é uma jornada de fé, um convite para olharmos para dentro de nós mesmos, examinando o nosso coração e nos aproximarmos mais de Deus. E hoje vamos refletir sobre um dos chamados mais desafiadores e ao mesmo tempo mais transformadores que Jesus nos faz, o caminho da cruz e a renúncia. Então te convido, respire fundo, abra o seu coração e venha comigo nessa reflexão. Tenho certeza de que Deus quer falar com você de uma maneira especial hoje. Nosso texto base para esta semana de reflexão se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, onde Jesus nos diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. A cruz ocupa uma posição central na fé cristã, pois representa tanto a morte quanto a vida, tanto sofrimento quanto redenção. No tempo de Jesus, a cruz ela não era um símbolo de glória, mas de humilhação. A crucificação era a pena mais cruel e vergonhosa, reservada aos piores criminosos, aqueles que o Império Romano considerava uma ameaça à ordem estabelecida por eles. Quando Jesus declarou que seguir a ele exigia tomar a própria cruz, os seus ouvintes entenderam o peso dessa afirmação. Ele não estava apenas falando sobre enfrentar as dificuldades, mas sobre um chamado à total entrega até as últimas consequências. Na teologia cristã, a cruz ela simboliza a morte para o ego e para o pecado, mas também ela aponta para a ressurreição e para a nova vida em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele expressa essa verdade no livro de Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, onde ele diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A cruz não é apenas um evento do passado, mas é uma realidade presente para toda pessoa que é discípula de Jesus. Somos chamados e chamadas a morrer para o pecado diariamente e viver para Deus. Mas negar-se a si mesmo, o que isso significa para nós? Bem, o conceito de negar-se a si mesmo, ela está profundamente ligada ao discipulado cristão. A palavra grega usada por Jesus, aparneomai, ela é usada por Jesus e ela significa uma negação absoluta, um afastamento completo de algo. Essa mesma palavra é usada por Pedro, quando ele nega Jesus por 3 vezes e assim ele recusa a conhecer esse Jesus, a reconhecer o seu Cristo. Portanto, negar-se a si mesmo significa abrir mão do controle da sua própria vida e submeter a sua vida à vontade de Deus. É um convite à entrega total, em contraste com aquilo que o mundo nos oferece, aquilo que é a cultura do individualismo, que exalta o ego e a autossuficiência. Na Bíblia, nós temos muitos exemplos de renúncia. Podemos lembrar de Abraão, que foi chamado por Deus a deixar a sua terra e a sua parentela. E mais tarde, ainda foi desafiado a entregar o seu filho Isaque no altar. Abraão entendeu que negar-se a si mesmo significava confiar plenamente em Deus, por mais que a gente não entenda o seu propósito. Porque confiar é saber que Deus tem o melhor a nos oferecer. Também podemos lembrar de Moisés, que tinha uma posição de privilégio no Egito, mas renunciou ao conforto para obedecer ao chamado de Deus e libertar o povo de Israel da escravidão. Também lembramos de Paulo, que era um fariseu respeitado, mas considerou tudo como perda por causa de Cristo. Negar-se não significa perder a identidade,
mas permitir que Cristo redefina a nossa identidade a partir dele. Significa dizer não ao pecado, ao orgulho, à autossuficiência e dizer sim à graça e ao propósito de Deus. Tomar a cruz é um chamado ao compromisso. Jesus não apenas disse para negar-se a si mesmo, mas para também tomar a cruz diariamente. Isso implica em uma decisão ativa, contínua. No contexto do Império Romano, carregar a cruz significava submissão total à autoridade que impunha a pena. E quando Jesus diz para tomarmos a nossa cruz, Ele nos chama a nos rendermos totalmente à vontade de Deus. E isso significa ter fidelidade em meio à oposição. Muitas pessoas cristãs enfrentam sim perseguições por sua fé. E tomar a cruz pode significar manter-se firme, mesmo quando o mundo rejeita os valores cristãos. Tomar a cruz é renunciar ao pecado. Assim como Jesus carregou a cruz até o Calvário, nós somos chamados a crucificar os desejos da nossa carne. E isso envolve escolhas diárias de santidade. Renunciar àquilo que nos faz tropeçar na fé e automaticamente colocar Deus em segundo plano. Também, tomar a cruz significa servir ao próximo, abrir mão do orgulho, estar disposto a amar como Cristo amou, amar os nossos inimigos. É serviço sacrificial. Jesus tomou a nossa cruz primeiro. Ele nos convida a segui-lo, não porque Ele quer que nós soframos, mas porque quer a nossa transformação. O chamado de Cristo não é apenas para um momento, mas para uma jornada diária. A frase dia a dia, tome a sua cruz, enfatiza a continuidade do compromisso. Seguir a Jesus é um caminho de discipulado. E aqui é um ponto muito importante. Jesus nunca prometeu um caminho fácil a nós, mas Ele disse no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O discipulado exige escolhas diárias. Qual a escolha que você faz? Nós precisamos escolher entre o nosso conforto e a obediência a Deus. Escolher entre a vontade própria e a vontade de Deus. Escolher entre buscar reconhecimento, status e viver em humildade. Seguir Jesus significa caminhar por fé, confiar mesmo quando nós não entendemos completamente os caminhos de Deus. Quando falamos sobre a cruz de Cristo, aqui há um paradoxo entre a morte e a vida. A cruz não é o fim, mas o começo. E Jesus nos lembra, lá no Evangelho de Lucas 9:24, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, essa salvará. E isso parece um tanto contraditório à lógica humana, mas no reino de Deus é uma realidade espiritual profunda. Quando tentamos preservar a nossa própria vontade, nos afastamos da verdadeira vida, da vontade de Deus. Quando nos rendemos a Cristo, encontramos assim propósito e plenitude. A cruz nos ensina que a verdadeira vida não está em acumular, controlar ou buscar segurança, mas em confiar plenamente em Deus, porque Ele conhece mais a mim, mais a você do que nós mesmos nos conhecemos. Estamos chegando ao final desse episódio e eu quero te convidar para colocar esses ensinamentos, essa reflexão de hoje em prática. E para isso eu proponho um pequeno desafio. Durante essa semana, reflita sobre algo em sua vida que Deus está pedindo para que você renuncie. Pode ser um hábito, um pecado, um medo ou até mesmo um controle que você precisa entregar nas mãos de Deus. E como um exercício espiritual, eu te convido a ler diariamente o Evangelho de Lucas, capítulo 9, 23 e 25 a 25 e Gálatas 2, 20. Ore pedindo discernimento
sobre aquilo que Deus quer que você entregue. Anote os seus pensamentos e sentimentos sobre essa renúncia. Pratique um ato concreto de renúncia e entrega ao longo desta semana. Ao final dessa semana, te convido a refletir como essa entrega impactou a sua fé. Você não será a mesma pessoa, tenho certeza disso. A cruz nunca é o fim, é o caminho para a verdadeira vida. E Jesus nos convida a negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Esse chamado é desafiador, mas é também um convite para uma vida cheia de propósito e significado junto com Deus. Que nesta semana possamos abraçar essa jornada com fé e coragem, sabendo que aquele que nos chama também nos fortalece. Ele já carregou a cruz por mim e por você. Agora convida a caminhar com Ele. E nesse momento eu quero te convidar para fazer uma oração. Te convido a fechar os seus olhos, elevar o seu coração a Deus e orar comigo. Senhor amado, diante da Tua palavra, reconhecemos que seguir-te é um chamado profundo e desafiador. Muitas vezes queremos controlar nossa própria vida, buscamos conforto e evitamos o peso da cruz. Mas hoje, Pai, nos rendemos ao Teu amor e à Tua vontade. Ensina-nos a negar a nós mesmos, não como um ato de perda, mas como um caminho para a verdadeira vida e vida eterna. Dá-nos forças para carregar a cruz com fidelidade, sabendo que Tu já carregaste o fardo maior por nós. Que não tenhamos medo de confiar em Ti, pois sabemos que em Tuas mãos encontramos graça, propósito e redenção. Senhor, molda o nosso coração para que possamos viver como discípulos autênticos que Te seguem, não apenas nos dias fáceis, mas também quando o caminho é estreito. Que possamos olhar para a cruz não apenas como um símbolo de dor, mas como a expressão máxima de Teu amor e a porta para a verdadeira vida. Pai, ajuda-nos a enxergar a cruz como Jesus a viu, não como o fim, mas como o começo da nossa redenção. Que possamos viver essa verdade todos os dias, a expressão máxima de Teu amor e a porta para a verdadeira vida. Pai, ajuda-nos a enxergar a cruz como Jesus a viu, não como o fim, mas como o começo da nossa redenção. Que possamos viver essa verdade todos os dias, entregando a Ti tudo o que somos. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Se esta reflexão falou ao seu coração, te convido a compartilhar este vídeo com alguém que também precisa compreender a cruz de Cristo como um ato de vida. Talvez essa mensagem seja o que alguém ao seu redor está precisando ouvir hoje. Que Deus te abençoe e até a próxima reflexão, até a próxima semana.